dia, obrigada pela presença de todos. Hoje a gente convidou o Dr. Danilo, neurologista aqui da Poli, nosso colega, e esse é um tema que surgiu, na verdade, por uma percepção dele, né, de muitas coisas que poderiam ser feitas antes de encaminhar o paciente com uma suspeita de demência. Então, nosso objetivo hoje é tentar instrumentalizar vocês, né, que é da atenção básica, com algumas informações sobre investigação de demência, tá bom? Espero que aproveitem e no final eu vou só apresentar alguns pontos do Manual de Condições Crônicas Não Transmissíveis, que está publicado no site da Prefeitura, não a versão provisória, agora uma versão final, foi publicada aí, acho que dia 30 de dezembro, se não me engano. Então eu apresento aí depois da fala do Danilo, tá bom? Obrigada a todos. Bom dia a todos, eu me chamo Danilo, eu agradeço a Sheila pelo convite, espero que estejam todos bem, estejam todos seguros, e eu tentei ajeitar aqui, mas ela caiu. Obrigado, Sheila. Espero que aproveitem hoje pela manhã esse breve período de exposição e de discussão sobre esse tema que eu considero da máxima importância. E vou ficar à disposição de todos para, eventualmente, dirimir alguma dúvida que fique durante a exposição, que vai ser uma exposição breve, como eu já disse. Então, eu espero que vocês consigam ver daí alguns slides que eu preparei, devem ser disponibilizados a posteriori para consulta pessoal de vocês. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, eu peço que escrevam por e-mail da Policlínica. E eu vou ter o maior prazer de responder, assim que for possível. Como eu falei, é um tema que eu considero da máxima importância pela epidemiologia, né, do problema. É extremamente frequente, a nossa sociedade passa por um processo de transição demográfica, então a gente vai ter cada vez mais pessoas sob risco de desenvolver algum grau de declínio cognitivo. E na unidade básica, eu creio que é possível, sim, se fazer bastante por esses pacientes, né? Vamos começar, então, tendo em mente algumas definições que são importantes. O que é uma queixa subjetiva de perda de memória? Bom, alguns pacientes vão procurar o clínico com uma queixa de que estão perdendo a memória e que têm a percepção de que estão perdendo a memória, mas, na verdade, depois de examinar cuidadosamente o caso, fazer os testes necessários e, eventualmente, até rever e reexaminar o caso no futuro, é possível que a gente identifique que esse paciente não só não tem nenhum problema de memória, como esse paciente não tem nada mais além da própria percepção de que está perdendo a memória. Então, a gente chama esse quadro de queixa subjetiva de perda de memória. Por que é importante ter noção de que isso existe? Porque esses pacientes que têm essa percepção alterada e que procuram um clínico por uma questão de sensação de perda de memória ao longo dos últimos tempos, esses pacientes estão, sim, sob maior risco de desenvolver demência nos anos subsequentes. Então, é um paciente que, embora não preencha critério para nenhum diagnóstico, merece ser reexaminado ao longo dos anos. O que é comprometimento cognitivo leve? O comprometimento cognitivo leve acontece quando o paciente vai mal nos testes cognitivos de rastreio, como, por exemplo, o mini-exame do estado mental, mas ele consegue desempenhar muito bem todas as atividades instrumentais do cotidiano. Quer dizer, ele consegue fazer todas as atividades que a gente chama de atividades básicas, né? Ele não precisa de auxílio para nenhuma atividade, mesmo aquelas que são um pouco mais complexas, como administrar o próprio dinheiro usando caixas eletrônicos e equipamentos de tecnologia mais modernos. Então, o que é demência? Ou, pela nova classificação da DSM-5, o que é transtorno neurocognitivo maior? Isso acontece quando o paciente, então, apresenta uma baixa performance no teste cognitivo e, além disso, ele tem algum grau de prejuízo funcional, quer dizer, ele perdeu a habilidade de desempenhar bem e sem auxílio atividades que são consideradas básicas do cotidiano. Por exemplo, para citar mais uma, ir ao supermercado sozinho,
fazer as compras que seriam necessárias, escolhendo adequadamente os itens, pagando, conferindo o troco e voltando para casa em segurança. Você, por exemplo, um paciente com uma queixa de declínio cognitivo performa mal num teste de rastreio e apresenta comprometimento desse tipo de funcionalidade, ele preenche, então, um critério para demência. Existe ainda essa entidade que nós chamamos de pseudodemência, que é uma condição na qual o paciente apresenta um quadro símile, né, um quadro que é extremamente compatível com o quadro demencial, mas, na verdade, não se trata de uma doença degenerativa nos moldes da demência na doença de Alzheimer, da demência com corpos de Levy ou de outras demências. Então, nós chamamos isso de pseudodemência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso logo mais. Então, quando é que a gente deve suspeitar de que aquele paciente em questão tem um quadro demencial? Toda vez que os familiares ou o próprio médico que vê esse paciente, vocês são médicos da família, que têm o hábito de reavaliar esses pacientes ao longo dos anos e às vezes conhecer vários integrantes da mesma família, se esses familiares percebem, têm a percepção de que o paciente vem apresentando uma dificuldade de realizar tarefas que há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, aquela pessoa fazia bem, sem auxílio, esse é um sinal para que se avalie essa questão da cognição naquele paciente. Às vezes os familiares não têm essa percepção, né? Eu costumo dizer que o grau de autopercepção e de percepção de familiares em relação à cognição dos pacientes aqui costuma ser ruim. Então, às vezes é o próprio médico que tem essa percepção, tá? De que há 2 anos atrás eu vi esse paciente aqui no consultório, ele conseguia me contar uma história com uma boa velocidade, com um bom nexo, com várias referências temporais e espaciais, e hoje ele apresenta um discurso que é mais lentificado, apresenta faz um esforço muito grande para elaborar elementos do discurso. Então, isso tudo indica que esse paciente pode estar sofrendo um processo de declínio cognitivo. Tá? Às vezes, o próprio paciente reporta isso, mas é comum nos quadros demenciais algum grau de anosognosia, que é como a gente chama a falta de percepção a respeito do próprio déficit. Então, o paciente não reconhece que ele tem aquele déficit, tá bom? Então, por exemplo, antes o paciente podia ir muito bem ao supermercado, hoje ele não consegue, ou vai, mas volta sem vários itens que ele tinha planejado comprar, ou ele não confere mais o troco, não acerta mais administrar ali a questão fiscal na hora de fazer o pagamento, de recolher o troco, ou tem dificuldade de voltar para casa depois, se perde no caminho, mesmo sendo um caminho que é conhecido, está na vizinhança dele. É um paciente que começou a perder compromissos importantes, então ele falta ao médico, tem que ficar remarcando consultas e exames com frequência porque ele perde as datas. Vai à igreja no dia errado. Essa semana mesmo, semana passada, eu vi uma paciente que uma das coisas que chamava atenção é que ela ia à igreja na sexta-feira, achando que era o domingo, o dia da missa dela, e chegava lá, estava com a cara na porta. Então, uma paciente que começou a perder noção de tempo nos últimos 2 anos, isso chamou a atenção da família. Ou o paciente, que é mais comum, guarda objetos e perde, não consegue mais localizar onde é que ele guardou aqueles objetos e fica, às vezes, dias revirando a casa inteira para tentar achar aquele objeto e não consegue se lembrar. É bem comum que os pacientes frequentemente percam objetos dentro de casa, mas depois de algum esforço, eles conseguem lembrar. Esses são os casos normais. Aquele paciente que não consegue ter noção de onde ele pode ter guardado e passa, às vezes, semanas procurando um objeto, esse é um sinal de alarme. Eu me lembro bem de uma das pacientes que mais me marcou aqui na policlínica, que era um familiar, o filho, almoçava com ela todos os domingos, e aí ele contou que percebeu que tinha alguma coisa errada com a mãe quando ela começou a deixar a comida muito salgada. Então, ela tinha sempre uma mão muito boa para os temperos ali, para a cozinha, e de repente todo domingo ele notava que a comida tinha um gosto muito diferente, ou estava completamente sem sal, ou tinha muito sal. O que estava acontecendo é que ela esquecia que tinha colocado sal, e
começou a colocar sal várias vezes na comida ao longo daquele período em que ela preparava o almoço, e ele percebeu isso depois de chegar mais cedo em casa no domingo. Então, a gente tem que ir perguntando esse tipo de coisa, de detalhe, para tentar flagrar o que está acontecendo. Se é, de fato, um paciente que tem essa queixa de perda de memória e que essa queixa tem alguma repercussão sobre a funcionalidade dele, tá? Bom, então como é que a gente sabe se de fato a gente está tratando de um paciente que tem um quadro demencial? Primeiro, a gente tem que caracterizar que ele tem essa perda de funcionalidade. Existem escalas que podem nos ajudar nessa fase, tá? Então, se você não está acostumado a fazer essa avaliação de funcionalidade no seu dia a dia, você pode pegar uma escala, que chama escala de Pfeffer, você vai encontrar ela muito fácil no Google, tá? É uma escala que pode ter até 30 pontos, né? Vai de 0 a 30, são 10 questões, e o paciente, você vai perguntando para o paciente, o ideal, na minha opinião, é perguntar para o acompanhante, então é uma anamnese por colateral, você vai coletar a história com o acompanhante, e você vai pontuando o que o paciente é capaz de fazer sem auxílio, o que ele faz com auxílio, o que ele não seria capaz de fazer mesmo com ajuda. Se esse paciente tem uma pontuação superior a 5 nessa escala, que chama escala de Pfeffer, esse paciente tem uma dependência funcional, tá? Ele não é mais considerado independente para atividades básicas do cotidiano. E aí, então, resta saber se esse paciente tem baixa performance cognitiva. Então, nós precisamos de um teste que avalie vários domínios cognitivos, além da memória, que é o campeão de bilheteria. A gente precisa avaliar a atenção, a linguagem, a capacidade de planejamento, monitorização de tarefas e de orientação espacial. Para citar alguns dos domínios cognitivos que a gente avalia nos testes de rastreio. Então, o que a gente deve fazer? O teste mais amplamente difundido, sem dúvida, é o mini exame do estado mental, tá? Esse teste peca porque ele não contempla muitas atividades executivas. É possível que alguns pacientes, no início do quadro demencial, tenham apenas alterações comportamentais. Então, veja, é um paciente que ele consegue ir ao supermercado, consegue ir ao banco, ele se vira bem sozinho, faz a própria comida, não precisa do auxílio de ninguém para fazer as atividades básicas do cotidiano. Mas a família notou que de 2 anos para cá ele está com um comportamento muito estranho, faz coisas indevidas em locais inapropriados, em momentos inadequados, ficou irritado, às vezes tem momentos de agressividade, de irritabilidade exagerada, desproporcional para o momento e para a situação. Então, esse pode ser um hallmark, esse pode ser um marcador de início de um quadro de declínio cognitivo. O mini exame do estado mental, por exemplo, não vai capturar esse tipo de alteração. Para a população brasileira que tem um nível baixo de educação formal, a gente costuma colocar em 18 pontos, para aqueles que são analfabetos. Então, fez menos de 18 pontos, esse paciente tem uma performance cognitiva ruim. Aqueles que têm algum grau de escolaridade, geralmente até 8 anos, que é a maior parte, eles devem pontuar mais do que 23. E os que têm mais de 8 anos de escolaridade formal devem fazer pelo menos 27 pontos. Então, eles têm que fazer 26 pontos para frente. Menos do que isso, a gente vai considerar ele com uma baixa performance cognitiva. O teste que a gente chama de MoCA teste, teste de avaliação cognitiva de Montreal, ele só deve ser aplicado, na minha opinião, para os pacientes que têm um nível de educação formal muito alto. Então, os pacientes que têm ensino superior completo, eles devem performar pelo menos 26 pontos. Você pode aplicar em pacientes que têm menos de 12 anos de formação, né, de educação formal, mas aí você deve somar um ponto para o desempenho do paciente, tá? Se ele tiver menos de 12 anos de escolaridade. Não é um teste prático para o dia a dia, toma mais tempo e é mais complexo e difícil de aplicar. Os pacientes com baixa escolaridade, muito difícil. O que eu mais recomendo é a aplicação do teste que foi desenvolvido pela equipe do Nitrine, lá na USP de São Paulo. Foi validado para a população brasileira e é um teste que, na minha opinião e na opinião de muitos outros neurologistas, é mais adequado para os pacientes que têm baixíssimo nível de escolaridade ou são analfabetos, que é a bateria prévia de rastreio cognitivo. É mais um teste que você consegue aplicar rapidamente, em torno de 10 minutos. É fácil de encontrar na internet.
você pode aplicar o teste de forma muito fácil. Eu acredito que a aplicação desse teste é mais fácil ainda do que a do mini exame do estado mental. E a normatização dele, os resultados, os pontos de corte são fáceis também de serem encontrados no estudo original do Nitrine, lá de 94, depois do de 2004, com a normatização. Vocês podem ver na internet, é muito fácil. Não é o objetivo da aula falar sobre os testes específicos, mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso esclarecer algum ponto de algum teste, se vocês tiverem dificuldade de aplicar no dia a dia, ou alguma dúvida. Então, se a gente já avaliou o paciente que chegou no consultório, lá na unidade básica de saúde, com uma queixa de que está perdendo a memória, que está tendo dificuldade de memorização e de se lembrar das coisas. Geralmente são pacientes com queixas para memória recente, né, que a gente chama de memória episódica, né? Então, pacientes que esquecem fatos do cotidiano, fatos que aconteceram há pouco tempo. Se a gente já avaliou ele tem uma escala funcional de Pfeffer com mais de 5 pontos, quer dizer, indicando comprometimento funcional. Esse paciente tem um teste de rastreio, você fez lá a bateria breve de rastreio de nitrino, fiz um mini exame do estado mental, e ele performou abaixo do ponto de corte para o grau de escolaridade dele, então esse paciente se encaixa ali na hipótese de demência mesmo. Mas antes de dizer que esse paciente tem demência, de fato, a gente precisa excluir potenciais fatores de confusão e diagnósticos diferenciais. Como é que a gente faz isso? Isso é obrigatório? Isso é obrigatório para todos os pacientes com suspeita de declínio cognitivo maior ou transtorno cognitivo maior por essa nova classificação. Então, antes de bater o martelo, nós sempre vamos submeter esses pacientes a um exame de imagem cerebral, pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância magnética. A tomografia vocês conseguem solicitar aí a partir da unidade básica de saúde. Então, a gente precisa se certificar de que esse paciente não tem um quadro de transtorno psiquiátrico maior, como uma depressão maior, que pode justificar os sintomas. Eu, inclusive, não recomendo que a gente examine a cognição dos pacientes enquanto eles estão num período de depressão maior. Então, se você for avaliar a cognição do paciente, eu vou aplicar um teste de cognição nele, e eu percebo que o paciente está extremamente deprimido naquelas últimas semanas, perdeu o pai, o filho está internado com Covid no hospital há 30 dias na UTI, o carro veio e passou por cima do único cachorrinho que ele tem, o paciente não para de chorar há semanas, tem uma labilidade emocional muito importante, não é o momento adequado para avaliar a cognição desse paciente. Então, a gente trata primeiro a depressão dele, tenta resolver o transtorno psiquiátrico, equilibrar o comportamento e a questão de humor dele, e depois a gente avalia a cognição. Outro fato importante, antes de avaliar a cognição lá na unidade básica de saúde, a gente tem que ter certeza de que o paciente dormiu bem na noite anterior, de que ele está alimentado. Não é adequado a gente ficar avaliando um paciente com queixa de cognição que não come há vários dias, não dormiu há 3 noites, não vai dar certo, ou que consome algo com frequência e na noite anterior teve episódio de libação alcoólica, tá? Então, a gente tem que ir eliminando esses fatores de confusão. Depois de avaliamos, ele preenche esses critérios para a demência, o paciente não está deprimido, nem tem um transtorno psiquiátrico maior, evidente, pelo menos, a gente deve submeter ele a esses testes de rastreio que eu vou mostrar para vocês. São testes sanguíneos e pelo menos uma imagem cerebral. Se o paciente está usando alguma medicação com potencial de depressão do sistema nervoso central, por exemplo, o paciente está usando para tratar depressão, ele vem usando amitriptilina 100 mg por dia. Bom, a amitriptilina não é a medicação, digamos assim, mais adequada para tratar depressão no idoso, né? Um sujeito de 80 anos de idade usando amitriptilina, ela tem um efeito anticolinético importante. Então, pode ser que parte do declínio cognitivo possa corresponder ao uso daquela medicação. O paciente vem usando 10 mg de diazepam de 8 em 8 horas. Bom, talvez não seja adequado examinar a cognição desse paciente com ele usando essa dose de um depressor, de um sedativo. Bom, então quais são os principais diagnósticos diferenciais na prática clínica diária? Bom, campeã de bilheteria, transtorno do humor. Né? O paciente tem um transtorno de ansiedade completamente descompensado, sem tratamento otimizado. Então, é um paciente que tenta fazer uma tarefa em casa
e aí se queixa de que não se lembra o que estava fazendo, não se lembra o que lhe foi dito, não consegue retomar uma história que acabou de ouvir, mas é porque a pessoa, na maioria das vezes, tem um transtorno de humor tão importante que ela está pensando em fatos que não aconteceram, tentando resolver problemas que nem estão no horizonte, repetidas vezes, então ela não devota o grau adequado de atenção para as tarefas básicas do cotidiano e acaba perdendo performance na hora de realizar essas tarefas, mais por um distúrbio de atenção e por um quadro de ansiedade ou de depressão importante do que por uma condição orgânica neurológica. Então, esse, na minha opinião, é o campeão de bilheteria no nosso dia a dia. Mas transtornos metabólicos, principalmente o hipotireoidismo descompensado, também devem ser afastados. As hipovitaminoses, principalmente a deficiência de vitamina B12, mas também outros distúrbios minerais, como hipomagnesemia ou hipocupemia, também podem causar alterações da cognição, flutuações da cognição, né? Hiponatremia grave, uma hipernatremia, isso tudo pode alterar o perceptual do paciente, a capacidade dele perceber os estímulos do ambiente e, então, adquirir informações novas. Uso crônico de drogas depressoras, sistema nervoso central, também costuma ser outro potencial confundidor, ou medicações que têm um efeito colinérgico, aquele paciente que começou a usar uma medicação para hiperplasia prostática e acabou desenvolvendo um quadro de alteração ou flutuação do nível de consciência. Aliás, por falar nisso, é importantíssimo que esse quadro de declínio cognitivo do paciente não esteja associado a períodos que podem corresponder a delírio, né? A períodos que o paciente tem alterações do nível de consciência e da percepção por conta de um transtorno orgânico, como uma infecção urinária ou um distúrbio metabólico hidroeletrolítico importante, tá? Outros diagnósticos que a gente tem a obrigação de excluir, mesmo lá, quando a gente está avaliando esse paciente na atenção básica, são lesões estruturais potencialmente ameaçadoras à vida do paciente. Por isso é importante sempre solicitar exame de imagem quando o paciente perdeu capacidade funcional, desempenha mal no teste cognitivo e se enquadra na suspeita de demência. Às vezes o paciente bateu a cabeça, nem se lembra que bateu a cabeça, idoso faz hematoma subdural, às vezes mesmo sem trauma craniano, e ele tem lá uma lesão estrutural, um higroma ou um hematoma subdural crônico que está exercendo um efeito de massa sobre o córtex cerebral e precisa ser abordado cirurgicamente. Então, você não vai saber disso se você não tomografar a cabeça do paciente. Aliás, por falar em radiografia, o exame radiológico, a gente não deve solicitar radiografia de crânio para quadros demenciais. Não é um exame que vai ajudar no raciocínio no diagnóstico e no esclarecimento da etiologia na maioria dos casos, tá? Hidrocefalia comunicante, a hidrocefalia, como a hidrocefalia de pressão normal, a gente chama de HPN, é uma outra causa, inclusive uma causa classificada como potencialmente irreversível de declínio cognitivo, que é estrutural e a gente deve também excluir, tá? Então esses são os principais diagnósticos diferenciais, existem muitos outros, mas eles são menos comuns na prática clínica. Por fim, então, o que a gente tem que solicitar obrigatoriamente para todo paciente? Todo paciente com declínio cognitivo deve fazer, além do exame de imagem cerebral, esses testes sérios, tá? Inclusive, esse é o protocolo que o Ministério exige a nível federal para a dispensação nas farmácias de alto custo das medicações que são utilizadas como sintomáticas para tratar os pacientes com demência na doença de Alzheimer, né? Então, todos os pacientes têm que fazer hemograma, ureia, creatinina, glicemia de jejum, albumina sérica, TSH, T4 libras, enzimas hepáticas, testes para sífilis, né, a sorologia, além do BDRL, eu recomendo sempre que faça o FTA-ABS, GGGM, e o teste para HIV deve ser feito em todos os pacientes que têm menos de 60 anos de idade. Se eventualmente vocês têm um paciente com mais de 60 anos de idade, mas que vocês suspeitam que pode ter tido uma exposição ao vírus, devem também solicitar. Então, isso não é uma lei que fazer o teste só para quem tem menos de 60 anos. Tá? A critério clínico, você pode adicionar outros testes nesse rol que eu estou colocando aqui para vocês. O cálcio, o sérico, o sódio, o magnésio e o potássio devem ser sempre medidos, e o B12 e ácido fólico também. Tá? Bom, é basicamente isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã a respeito da avaliação que vocês podem estar fazendo de pacientes com queixa de
declínio cognitivo no âmbito da atenção básica. Eu estou à disposição, acho que me passa aí qualquer dúvida que vocês tenham. Danilo, obrigada, foi ótimo. Eu acho que o que a gente precisava realmente era uma forma prática. Uma dúvida que me surgiu, não sei se você pode comentar, demência é uma coisa que eu até vou colocar aqui depois, aparece muito no paciente com multimorbidade, né? Demência vascular, paciente hipertenso, diabetes epidêmica tabagista. Então, a gente, da cardio, também recebe bastante paciente aí com assim, declínio cognitivo leve, uma alteração de memória, uma necessidade aí de ajuda para atividades da vida diária, né? Então, assim, isso é uma coisa mais ou menos comum, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade, né, por exemplo, de alguns exames mais elaborados, né, para o paciente, e eu imagino que o acesso a esses exames, assim, seja também complicado para todos, né? Então, eu pensei se o exame físico poderia dar algumas pistas para nós de pacientes que vão se beneficiar, assim, certamente do exame de imagem, que sugere muito o exame de imagem. Por exemplo, uma alteração da marcha, um desequilíbrio aí mais importante, o que a gente poderia... Déficits, com certeza, né? Porque, de repente, apareceu com algum déficit e tal, então é um pouco mais fácil. Mas queria que você comentasse um pouquinho desses achados do exame físico e mesmo da observação da marcha do paciente. Tá, Sheila, obrigado pela pergunta extremamente pertinente, porque eu esqueci de falar para vocês que também faz parte da avaliação clínica do paciente que tem demência ou que tem um declínio cognitivo, uma queixa de declínio cognitivo, o exame somático, né? Então, que para o neurologista é tão automático e medular fazer o exame físico, motor, sensitivo, de coordenação, marcha e equilíbrio no dia a dia, que a gente acaba esquecendo de comentar isso para os outros profissionais, sejam clínicos gerais, sejam outros especialistas. Mas esse paciente que chega no consultório, na unidade básica ou no consultório referenciado com uma queixa de declínio cognitivo, tem que ter o exame somático. É claro que aquele paciente que já chega com uma queixa de declínio cognitivo e hemiparético, né, não existe nenhuma dúvida de que esse paciente vai precisar de um exame de imagem de qualquer forma. Mesmo que você não estabeleça o diagnóstico de uma síndrome demencial, ele precisa de um exame de imagem para excluir lesões estruturais, inclusive lesões vasculares. Mas se ele chega no consultório, por exemplo, com uma marcha parkinsoniana, né, uma marcha em pequenos passos, isso pode acontecer tanto na doença de Parkinson, né, a forma idiopática da doença, quanto nas síndromes parkinsonianas medicamentosas, que acontece, por exemplo, naqueles pacientes que abusam do uso de flunarizina e de outras medicações antivertiginosas, quanto pacientes que têm hidrocefalia de pressão normal. Então, às vezes, o paciente tem um quadro de distúrbio lipóico, né, de produção e drenagem do líquido, reabsorção do líquido, que provoca um quadro de hidrocefalia, deforma ali a citoarquitetura do parênquima cerebral e ele desenvolve um distúrbio da marcha. Tá? Para a gente que tem um olhar clínico do especialista, é relativamente fácil afunilar o diagnóstico só olhando a marcha do paciente. Mas todo paciente com declínio cognitivo deve ser examinado do ponto de vista somático. Então, você deve avaliar os reflexos, deve procurar por assimetrias em relação ao desempenho motor do lado direito comparado ao lado esquerdo e paciente que tem vários fatores de risco cardiovasculares. E no exame físico clínico geral, você já nota que esse paciente tem uma alteração da coordenação de um lado do corpo em relação ao lado contralateral. É mandatório a realização de um exame de imagem para esclarecer o diagnóstico. Eventualmente, esse paciente pode ter sofrido um AVC. A demência vascular, que é aquela que está associada à doença, é um espectro, né? Vai desde doença de pequenos vasos, é uma doença microvascular, até doenças de grandes vasos cerebrais, até vasos que são extracranianos. Por exemplo, o paciente pode ter uma doença carotídea avançada, né, com uma estenose crítica do sistema carotídeo, e sofrer de hipoperfusão do hemisfério cerebral. Isso é bem para o neurovascular, vejo com frequência. O paciente tem um hemisfério com um aporte sanguíneo que é inferior ao que seria adequado para o metabolismo normal do tecido cerebral. Então, é comum ver lesões ao longo das áreas de fronteira das artérias cerebrais,
denunciando ali um certo grau de sofrimento da rede vascular, né? Então, nesses pacientes que você flagra algum tipo de alteração focal no exame físico, sempre temos que fazer exame de imagem. A demência mais comum no universo clínico é a demência na doença de Alzheimer. Quando a gente está falando de pacientes com mais de 60 anos, né? Pacientes mais jovens, antes dos 50 anos de idade, a campanha de bilheteria é demência frontotemporal. Mas quando a gente está falando de pacientes mais idosos, né, pacientes, principalmente aqueles com mais de 65 anos de idade, a demência na doença de Alzheimer é a mais comum. Então, não é comum, nesses casos de demência na doença de Alzheimer, você achar déficits focais no exame clínico. Né? Depois a gente tem um quadro de demência mista e demência vascular como ali disputando a segunda posição no ranking. Demência vascular é bem comum no nosso universo, porque os fatores de risco cardiovascular são extremamente prevalentes na nossa população e há um certo grau de dificuldade de atingirmos os níveis ótimos de tratamento para diabetes, para dislipidemia, né, e de prática de atividade física. Então, é bem comum que os pacientes desenvolvam algum quadro algum grau de declínio cognitivo por lesões vasculares do sistema nervoso central. Eventualmente, o paciente pode ter demência vascular, Sheila, e não ter nenhum achado no exame físico neurológico, que a gente chama de lesões subclínicas. Então, às vezes, ele já teve um infarto, tem uma insuficiência cardíaca importante, com uma área de hipocinesia ou acinesia de parede ventricular, e, eventualmente, esse paciente pode ter sofrido uma pneumonia, né? E ter feito um AVC parietal do lado direito. É muito difícil os pacientes perceberem esse tipo de déficit. Costuma causar déficit no campo visual, e às vezes o déficit é tão sutil que o paciente não percebe ter esse déficit, e você, mesmo às vezes o neurologista, não consegue arrancar do paciente no exame de triagem um déficit evidente. Isso só vai aparecer, às vezes, na ressonância magnética ou numa tomografia. Aí você vê lá, opa, o paciente teve uma lesão, é o que a gente chama de lesão cerebral silente. Bom? Obrigada, Danilo. Excelente. Eu acho que é importante lembrar, né, do exame físico, né, que é fundamental. A gente, até a grande discussão, né, do nosso mapeamento de neuro é a questão do exame físico, né? É difícil a gente conseguir definir o que é um caso, enfim, sem examinar o paciente, né? É muito complicado. Então, eu acho que é importante essa oportunidade aí da gente informar quem cuida do paciente, instrumentalizar quem está olhando o paciente para ampliar aí a ferramenta diagnóstica do exame físico, da anamnese, né, da história clínica. O Felipe está perguntando do Mini-Mental, né, se é um exame de rastreio, né? E aí você comentou, eu vou até colar aqui, do exame do Pfeffer, né, que eu até pus no Google, só pus no Google, eu não conhecia essa ferramenta, né? O questionário do Pfeffer, ele parece simples, né, que consegue avaliar, se você quiser abrir o link, aí se vocês quiserem abrir, ele consegue avaliar as atividades da vida diária. Então, talvez seja até mais produtivo, né, da gente usar essas questões, esse questionário, para a gente pensar se é um caso da gente começar a olhar para a parte da demência dele, né, se é um caso da gente começar a pensar no diagnóstico de demência para ele. Das perguntas que tem aqui, olha, ele tem uma pontuação, né, que vai de 0 a 3, aí o 0 assim, é capaz, ou nunca o fez, mas poderia fazer agora. O 1 seria com alguma dificuldade, mas faz, ou nunca fez e teria dificuldade agora. E o 2 necessita de ajuda e o 3 não é capaz. E aí ele traz aí as questões. É capaz de cuidar do seu próprio dinheiro? É capaz de fazer compra sozinho? Né? Que é exatamente o que o Danilo falou das coisas que a gente vai investigar na anamnese. Então, a própria anamnese, ela vai trazer muitas informações aí importantes para a gente pensar se a demência está, né, aparecendo aí no diagnóstico do paciente. A experiência minha de clínica para a aplicação do Mini-Mental, para mim, não é muito prático, não é muito automático. E você vê que o resultado, né, o score lá do Mini-Mental, ele varia de acordo com a escolaridade. Então, é um pouco difícil de interpretar, eu penso, na prática clínica, mas uma ferramenta aí já validada, né, e um instrumento aí que pode ser aplicado sim. Mas eu, como clínica, como não neuro, eu tenho dificuldade em aplicar.
né? Então, eu gostei muito desse questionário do Pfeffer, eu achei que ele contempla muito aí e coisas que a gente pode perguntar na anamnese e ter aí uma resposta um pouco mais, que vai ajudar um pouco mais. Acho que é isso. Acho que não tem mais alguém quer falar, perguntar, mais uma coisa aqui. Felipe, pelo que entendi, o melhor exame também seria o BBRC, validade para o português, porém só encontrou em inglês. Esse BBRC, eu achei aqui também, eu procurei aqui, me perguntaram dos exames, a bateria breve de rastreio cognitivo, né? Isso. Vou mandar o link aqui para você. Você encontra o questionário, tá bom? Bom, então, na verdade, esse manual, ele já tinha uma versão preliminar que estava publicada no site da prefeitura, uma versão, se não me engano, de 2016, que a gente tinha trabalhado inicialmente, né? E que nesse período aí de 4 anos, né, foi feito várias revisões, várias adições. Então, é um material muito rico aí que tem disponível, tá? Tá na biblioteca virtual. Até criei um QR Code aí, quem quiser acessar, tá? Com QR Code ou usando o link aqui na biblioteca virtual, tá bom? E eu achei interessante que encaixa muito, né, essa discussão de demência com as pessoas de multimorbidade, né? Então, eu só coloquei aqui o que vocês podem encontrar, né, de referência para essas pessoas, né, na condução desses pacientes com multimorbidade, né? Então, as condições mais comuns nesse paciente, sentido do cuidado, né, cuidado das pessoas, avaliação de vulnerabilidade, né, revisão da prescrição desses pacientes, né, como o Danilo comentou. Tem bastante medicação que, para os idosos, eles têm um efeito colateral aí importante, né, anticolinérgico. Então, às vezes, para um paciente jovem, ou para uma situação aí que ele estava mais jovem, sempre usou a vida inteira uma medicação, no momento que ele está mais idoso, mais frágil, ele não é adequado, né? Então, rever, né? E mesmo sintomáticos, né? Tem alguns sintomáticos que alguns pacientes usavam, e aí agora a gente evita de usar nos pacientes mais idosos, então é importante aí rever sempre o tratamento deles e pensar naquelas medicações também que são de uso livre, né? Que não são as prescritas, né? Aquele que ele vai na farmácia e compra, né? Então, sempre prestar atenção. E tem também um capítulo que trata só de pessoas com perda de autonomia e perda funcional graves, né? Então, assim, muitos temas aí que entram em discussão, também com relação ao tratamento clínico de uma pessoa que está num quadro de demência avançada, né? Com um declínio cognitivo importante, né? Uma perda de autonomia aí, importante, né, e várias coisas para a gente ponderar com relação ao que é possível de ser mantido, o que vai fazer bem para a pessoa, e priorizar não fazer o mal, né, nesse momento. E aí é interessante, né, a gente avaliar as multimorbidades mais comuns, né, na atenção primária, e aí a gente tem a linha da demência, né, e aqui, na verdade, assim, a gente não tem um valor, né? Mas a gente vê que existem bolinhas para todas as outras comorbidades, né? Então, paciente com demência tem doença coronariana, hipertenso, tem insuficiência cardíaca, já teve AVC, já teve AIT, tem FA, diabetes, TPOC, sente dor, tem depressão, né? Então, assim, é uma condição que engloba, ou às vezes a gente pode até pensar, é um fim, né? É uma evolução aí de um paciente com multimorbidades, né? E aí, assim, a gente pensa para esses pacientes, né, e esse daqui eu já estou citando a citação literal, é tudo material aí do manual para vocês ficarem aí com vontade de ver. Então, assim, a pessoa com multimorbidade, a gente tem que pensar numa abordagem individualizada, personalizada, né, principalmente nos mais idosos, né, quem tem aí uma dependência para atividades diárias, né, que tem dificuldade de manejar seu tratamento, atividades rotineiras, que precisa de múltiplos serviços, precisa de outros serviços adicionais, tem uma condição mental associada, fragilidade, hiperutilizador, ou múltiplas prescrições regulares, né? Então, sempre levar em conta, né, que é uma avaliação, né, quando você vai avaliar esse paciente, principalmente com demência, é importante ter um familiar junto, porque às vezes o paciente até tem essa dificuldade
necessidade de comparecer às consultas com algum familiar, e ele ia sozinho, né? Então é nessa transição entre não conseguir se cuidar e começar alguém da família ter que acompanhar na consulta, né? Então, assim, se o paciente era independente antes e agora está tendo dependência, então, falar com a família, tentar definir alguém que vai ser responsável pelo cuidado do paciente e compartilhar também as decisões de tratamento desse paciente. Ele vai, de certa forma, vai perdendo essa capacidade de se cuidar sozinho, né? Então, fazer uma revisão do plano de cuidados, né? Tentar ver o que são as prioridades, né? Principalmente para o paciente, sempre levar em conta as preferências do paciente na definição, na decisão do tratamento dele, tá? Então, considerar o prognóstico, né? O quanto que a doença de base, né? Tem aí impacto aí no tratamento dele, no que ele vai enfrentar dali para frente, né? E sempre dar preferência, né, a todas as atitudes que vão melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Tem uma forma de avaliação de atividades da vida diária, né? Mas eu achei aquele questionário de Pfeffer mais prático, né? Mas essa é uma opção que está apresentada nesse manual, né, de avaliação das atividades básicas da vida diária, né, que leva em conta aí questão do banho, de vestir-se, né, de ir ao banheiro, de sair da cama, ir para a cadeira, se tem continência ou não, né, como é que é a alimentação, né, e aí a partir daí ele classifica, né, se é independente para todas as atividades ou dependente para todas as atividades, né, e a partir daí a gente pensar aí na revisar a terapêutica do paciente e tudo mais. E algumas ferramentas também para diagnóstico da família, né? Que um paciente com demência, na verdade, a gente vai ter que tratar a família toda, né? Que é o cuidador, quem está no dia a dia do paciente, né? E é um paciente que vai ser dependente, então se não tem um cuidador aí, ou se o cuidador está adoecendo também, com uma sobrecarga de cuidado muito grande, né? Os dois vão perecer, então precisa cuidar do paciente e da família, tá? Acho que é isso que eu tinha reservado. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar ainda, pode mandar. E aqui há um manual de recomendações. O manual, eu vou mandar o link para vocês, que está aqui na minha mão. E aí, gente, alguma pergunta mais? Eu acho que a gente pode encerrar. 8h59, pontualidade britânica. Então, a gente vai encerrar a nossa reuniãozinha de hoje, tá? Agradeço aí a presença. Por favor, respondam esse questionarinho do Google Forms, vou colar aqui de novo, uma avaliação da atividade e sugestões para próximos temas das reuniões. Eu vou já adiantar para vocês que é tão solicitada, tão pedida a aula sobre ICC será na próxima semana, tá? No dia 2, se não me engano, que na próxima semana não, em fevereiro, tá? Vai ser na primeira semana de fevereiro. Dia 2, a gente vai fazer discussão sobre dieta hipossódica com a enfermeira Mariana, aqui da Poli. E no dia 4, na quinta-feira, vai ser discussão com a doutora Tessa, tá? Sobre tratamento da ICC. Na semana que vem, a gente está preparando uma discussão sobre eletrocardiograma, tá? E, assim, o que fazer com o eletrocardiograma? Na verdade, a gente discutir o que é normal e o que é patológico e o que esperar aí de alterações e da investigação desses pacientes conforme os achados do eletro, tá bom? Obrigada a todos, bom dia e até a próxima semana.